Olá, amigo Red Devils, seja bem-vindo a mais um Devils Cast. Hoje falaremos aí sobre os dois jogos do Manchester United nessa semana. O primeiro pela Premier League contra o Sheffield United e o jogo aí que teve nesse final de semana contra o Norwich City pela FA Cup. E antes de iniciar o nosso podcast, vamos dar o nosso querido apoio aos amigos da Foot Fanatics, onde você encontra a maior variedade em produtos oficiais do Manchester United. Lá tem uniformes, bonés, jaquetas, bolsas, uniformes de treinos e muito mais. Foot Fanatics, a loja oficial dos fanáticos por futebol. E hoje estou novamente aqui com meu amigo Anderson. Olá, Anderson. Olá, Arthur, tudo bom? Lembra que na última edição eu falei que seria legal o United voltar a vencer? Então, foram 2 jogos e aí 2 vitórias. Na partida de ontem foi bem complicada, mas no finalzinho, ali no fair time, veio a vitória. Exatamente, e também estou com meu grande amigo aí, Bruno Pequeno. Olá, Bruno. Fala, galera, fala seus Lingard, como é que tá? Estamos rumo ao Wembley. Exatamente, o Manchester United aí rumo ao Wembley, rumo a mais uma taça FA Cup para nossa querida galeria de troféus. Bom, tivemos aí na quarta-feira o jogo contra o Sheffield United pela Premier League, o jogo em Old Trafford, mais uma vez sem público, e foi um domínio completo do Manchester United. Anderson, qual foi o seu destaque aí da equipe no jogo da Premier League? Com certeza o Martial, marcou um hat-trick, primeiro na carreira dele, e o United voltou a marcar um hat-trick depois de mais de 7 anos, então, jogando na Premier League. Então, com certeza foi ele, cara. Foi o francês que tanto o pessoal criticava, mas que teve uma atuação impecável e conseguiu garantir a vitória do United. Isso aí. Bruno, qual que foi o seu destaque nesse jogo contra o Sheffield United? O destaque positivo pro United com certeza foi o Tony Martial, marcando aí seu primeiro hat-trick na carreira. Teve uma atuação bacana. Soube trabalhar bastante com o Marcus Rashford, Até em outra ocasião a gente chegou a comentar no podcast o como é parecido aí o Martial e Rashford com a parceria entre York e Cole, Então espero que agora venham os títulos, com essa dupla. Exatamente, e o meu destaque, além desse hat-trick marcado aí pelo Anthony Martial, que todo mundo já falou, o primeiro marcado pelo Manchester United desde 2017, quando o Ibrahimovic fez 3 gols no Saint-Étienne na Europa League, porém na Premier League o último tinha sido justamente o nosso querido Robin Van Persie em 2013, ele que fez 3 gols contra o Aston Villa. A gente já falou sobre essa campanha no penúltimo podcast, então se você quiser conferir, vá lá que a gente fez um especial bem completo sobre todas as informações. Eu acho que o meu outro destaque sobre esse jogo do Manchester United contra o Sheffield foi o domínio do United, tanto na posse de bola quanto nas ações ofensivas. O De Gea praticamente não teve grandes problemas o jogo inteiro. Então, o United, mais uma atuação muito consistente. Bom, eu queria saber quem foi, tirando aí, claro, o Martial, o jogador, na opinião de vocês, que mais se destacou em campo nessa vitória aí contra o Sheffield. Começando aí pelo Anderson. O Martial foi o destaque pelos 3 gols, só que, para mim, assim, quem foi decisivo dentro de campo foi o Wan-Bissaka. Ele fez uma partida incrível, cara. O Rashford também, pela participação nos gols, mas o Wan-Bissaka foi um motorzinho ali do lado direito, deu muita tranquilidade à equipe. Então, para mim, tirando o Martial pelos gols, o Wan-Bissaka foi o melhor em campo. Bruno, na sua opinião, quem foi o outro destaque além do jovem Martial? O Anderson disse bem, A gente critica bastante o Wan-Bissaka por ele não apoiar tanto, Ele tem um poder defensivo, talvez aí o melhor lateral defensivamente na Premier League. E teve uma assistência dele, num dos gols do Martial. Mas eu acho que apesar dessa melhoria aí na parte ofensiva do Wan-Bissaka, o Rashford é um garoto que a gente tem que destacar, porque ele é jovem, ele vem sendo
capa aí das mídias por conta do seu trabalho e da sua postura fora do campo, e ele não tem deixado isso abalar ele dentro do campo, né? E nem subir o ego. Tanto é que ele criou algumas jogadas do gol do Marshall, né? De 2 gols diretamente do Marshall. E ele poderia jogar para uma jogada individual, tentar marcar o gol dele, para fazer o nome dele, mas ele mostrou que ele está jogando pela equipe, né? Então, para mim, com exceção do Marshall, Marcus Rashford, o segundo nome da partida. Bom, depois dos já citados Martial, Wan-Bissaka e Rashford, eu também vou dar um destaque ao Paul Pogba, ele que fez seu primeiro jogo como titular aí, depois de sua volta, ele e o Bruno Fernandes. Ele foi muito bem, ele tocou bastante na bola, acertou 84% dos passes, teve muita precisão em tudo que ele tentou fazer, nos dribles, duelos tanto no chão, defensivamente, quanto no ar, ofensivamente, um monte de coisa. O Pogba fez um belo jogo, na minha opinião. Acho que os amigos aqui concordam comigo. Ele voltou diferente depois que o Bruno Fernandes chegou. Eles estão tendo, os dois meio-campistas estão fazendo uma união que fazia um certo tempo que a gente não via no Manchester United. Eu não sei se vocês vão concordar comigo. Bom, só para dar um resuminho do jogo, o United abriu o placar logo aos 7 minutos com o Anthony Martial, assistência do Marcus Rashford. No finalzinho do primeiro tempo, aos 44, mais um gol do Rashford com assistência do Wan-Bissaka. Depois, ali aos 74, mais um gol do Martial com mais uma assistência do Rashford. Depois, aí, o Manchester United fez 5 substituições seguidas aos 80 minutos. Entraram Odion Ighalo, Andreas Pereira, Scott McTominay, Daniel James e Juan Mata, para saídas de Martial, Pogba, Bruno Fernandes, Rashford e Greenwood. Logo depois foi isso. Só para vocês terem uma noção dos dados, o United teve 68% da posse de bola contra apenas 32% do Sheffield, 15 finalizações contra 4, 6 no gol contra apenas uma, teve 10 escanteios para o United contra 5 do Sheffield, o United teve apenas um impedimento, o Sheffield teve 2, 10 faltas contra 6, um cartão amarelo para o Manchester United, que foi o Luke Shaw, recebeu depois de fazer uma falta. O United teve 4 grandes chances, sendo 3 gols e uma oportunidade perdida. O United finalizou 11 vezes dentro da área, 4 vezes fora. Para vocês terem uma noção, o United trocou 748 passes, acertando 681 deles. Isso é uma marca que a gente está começando a ver no United, principalmente depois dessa volta. Um domínio muito grande da posse de bola e tocando muitas vezes. O que vocês estão achando dessa mudança no estilo de jogo, assim, para tocar muito mais a bola e o United realmente sendo dominante como se espera? Bom, eu gostei particularmente mais da postura contra o Tottenham do que contra o Sheffield, né? Claro que é sempre bom a gente destacar a vitória, mas a postura tática do time contra o Tottenham, ela foi muito mais pressão, né? O time estava pressionando a defesa do Tottenham a todo momento. Já nesse jogo contra o Sheffield, antes do jogo eu já esperava que o Sheffield fosse um time aguerrido, fosse um time que causasse uma preocupação para a nossa defesa, mas foi um time bem apático, né? Por um lado, o United conseguiu fazer o seu papel, né? Se fosse antigamente, o time teria empatado 0-0 um jogo como esse. Então, soube construir, né? Rodar bastante a bola, como você citou, até encontrar os gols, né? Mas, por outro lado, em questão de desempenho, eu acho que, até por ser, né, uma pré-temporada, no meio de uma temporada, né? Um time sem sequência, eu achei o time um pouco lento, né? Faltou dar aquele gás a mais, faltou querer destruir, né, o adversário. Aceitou ali que o Sheffield não queria jogar, então foi construindo com calma, soube conduzir a bola e fazer os gols, né? Mas eu sinto falta ainda do United querer destruir o adversário, como eu via nos olhos até do Pogba, né? Ele entrou no jogo contra o Tottenham, já dando carrinho, querendo disputar ali uma final, né? Contra o Sheffield o time estava tranquilo, estava tocando a bola, mas não tinha esse sangue no olho, né? Mas é claro, eu não digo que foi uma má performance, né? Digo isso porque eu espero que o time cresça ainda mais e consiga ter essa consistência de postura durante os jogos. Uma coisa interessante que o Arthur falou foi que a equipe começou a rodar muito a bola, né? E trocou muito passes.
acertou 91% dos passes. E uma coisa que o Bruno falou também foi a questão do Sheffield entrar muito irreconhecível, né? Uma equipe que vinha brigando ali com o próprio United pela quinta colocação, fazendo boas partidas e abdicou de jogar. Depois que sofreu o gol, eles ficaram, sei lá, acho que meio que com medo de ir para cima, abrir a defesa. Como o United vinha com o Rashford e o Greenwood nas duas pontas, então são jogadores de muita velocidade que poderiam assim, puxar um contra-ataque e complicar a vida do time adversário, né? Isso que o Bruno falou de faltar ambição, eu acho que se deu muito pelo que o adversário estava fazendo, né? Eles recuaram bem, muito bem as linhas ali, ficaram protegendo e o United ficou trocando passes, ficou rodando a bola, esperando uma abertura ali na defesa para que tivesse uma infiltração, né? E o Martial se movimenta e tem a questão do Rashford também ir para dentro da área, então eu acho que eles ficaram muito preocupados em tentar evitar um buraco ali, uma brecha para os dois jogadores. Cara, foi uma partida bem atípica, né, do Sheffield. Eu pensava que eles iam dificultar mais, mas eles ficaram fechados e torcendo para que pintasse uma bola de contra-ataque, e isso não aconteceu, né? Faltou, como o Bruno falou, do jeito que faltou para o United, mas a agressividade também faltou para a equipe adversária. E isso é bom, né? Porque a gente está aqui para sempre querer a vitória do United. Mas foi um resultado assim, eu pensava que poderia vencer, não pelo resultado de 3-0, e muito menos esperando que a equipe do Sheffield jogasse da maneira que jogou. Mas aí não é problema da gente, né? No mais, a equipe foi muito bem, né? Pogba jogando bem, Bruno Fernandes também. Os dois, quando começaram a tabelar mais, eles foram bem consistentes, então ofereciam perigo a todo momento. O Sheffield não jogou o que poderia, o United viu que poderia controlar a partida e fez assim até para não cansar os jogadores. Bom, eu acho que talvez esse ritmo aí um pouco mais lento, de não querer destruir, de tocar mais a bola, foi por conta do gol muito rápido, né? O Martial fez o primeiro gol aos 7 minutos. A gente sabe do estilo do Sheffield United, um estilo de um time bem fechadinho, bem compacto, todo um 3-5-2, que o time fazia realmente blocos ali com 5 atrás e não pressionava, ficava esperando o United. Então acho que ter feito gol logo no início deu uma calma para o United não querer passar um rolo compressor e se desgastar fisicamente com jogos importantes a vir com um curto espaço de tempo, né? A gente tá vendo um calendário muito apertado, tá tendo jogo atrás de jogo para poder terminar logo essa temporada. Então acho que foi isso. Talvez o time preferiu dar uma cadenciada, não imprimiu um ritmo muito acima da média por conta desses... não ter um desgaste físico desnecessário. Já tinha feito gol logo no começo, então eu sabia que o Sheffield muito provavelmente não iria vir com tanta força assim para que o United precisasse jogar em transição, um estilo de jogo muito rápido. Realmente foi o que aconteceu. O Sheffield não quis atacar, não quis tentar fazer algo diferente, tanto que só chutou uma vez no gol do De Gea. O De Gea foi um chute bem fraco até, o De Gea fez uma defesa com tranquilidade. Bom, sobre o jogo da Premier League, eu acho que é isso, ou vocês têm alguma outra coisa para falar? Alguma decepção do United individualmente? Alguma coisa a mais para falar? Bom, uma coisa que a gente pode destacar, né? Eu falei aqui do Rashford, né? O quanto é importante, e foi importante o ego dele não subir, ele passar as bolas pro Martial, mas vale também te destacar que quando estava 1-0, o Martial estava praticamente de cara com o goleiro do Sheffield, né? E ele tocou uma bola pro Rashford que foi bloqueado ali pelo zagueiro logo na hora de empurrar pro gol. Solskjaer ficou puto nessa hora, né? Até mostra ele socando a cadeira. Então, deixa a gente esperançoso, né? Porque a gente fala bastante do meio-campo com o Bruno e com o Pogba, mas tem uma parceria lá na frente. Não tá todo mundo procurando o Bruno, não tá todo mundo procurando o Pogba, né? Martial e Rashford já vem tendo uma parceria aí já a longo prazo, né? Ora disputando por posição, agora com Solskjaer formando uma dupla mesmo, não de dois atacantes, Rashford mais pela esquerda,
Mas parece que os dois se procuram e tem dado certo, né? Porque o terceiro gol do Marshall foi lindo. A bola rodou bastante, mas o Marshall domina, toca pro Rashford. Rashford devolve na medida para ele mandar por cima do goleiro. Então, foram 3 gols com o time do chefe de apático, igual a gente já falou, mas foram 3 gols ali de técnica, onde a gente já pode perceber que existem treinos, né, para isso. Porque os 3 gols, os jogadores eles foram bem posicionados, né? Então, rodou a bola de uma forma bem positiva. É isso aí. Bom, vamos agora para o jogo desse final de semana. No sábado, o United foi até fora de casa enfrentar o Norwich City pela FA Cup, e foi um jogo que o United dominou muito nos números e tal, acabou tomando um gol, teve que ir até a prorrogação, mas parecia que a todo momento que o United ia vencer por conta do que fazia, e se não fosse o Team Crew, ao meu ver, ia ser uma goleada. O que vocês acham? Vocês concordam comigo? Ele evitou que o Norwich fosse eliminado durante o tempo normal, né? Ele fechou o gol ali, cara. Ele parecia que nada ia passar por ele, né? E aí, quando foi na prorrogação, o United começou, até por estar com um jogador a mais, né? Já no finalzinho do tempo normal, o Klose foi expulso. E aí o United começou a prorrogação pressionando. O Norwich claramente queria levar o jogo para a disputa de pênaltis. E foi um verdadeiro treino de finalizações do United, né? Chutando muitas bolas, algumas quando não estava com espaço. O United ficou trocando muito passes ali na frente da área, procurando essa abertura para poder finalizar. E aí, quando a bola não ia para fora, o Team Crew ia lá e defendia, né? Ele fez pelo menos 2 boas defesas, uma no lance do Rashford e outra com o Pogba. Se o jogo chegou até a prorrogação e foi até o final ali, com grande chance de ir para a disputa de pênalti, claramente foi pelo Team Crew, né? Ele, de longe, foi o melhor jogador do Norwich na partida de ontem. Ontem foi um dia bem longo, né, e bem gostoso para nós, né, da MUFCBR e também da Red Devils. Ontem nós fizemos nosso primeiro pré-jogo. Quem acompanhou, eu já aproveito para agradecer. Galera que ainda não assistiu, a live está lá disponível no YouTube do MUFCBR. Foi legal, a gente fez um pré-jogo e boa parte do que a gente comentou no pré-jogo apareceu durante a partida, né? A gente comentou lá, inclusive, membros da live citaram que poderia ser um placar de 2-1, que Galo poderia fazer a diferença. Inclusive, teve a participação do Lucas, da Norwich FC Brasil. Ele comenta, né, que um dos que poderiam marcar os gols seria o Cantwell, né? E que do lado esquerdo deles poderia criar algum perigo para o United. E foi isso que a gente viu. No primeiro tempo, foi meio sonolento, né? Na real, acho que a gente ficou esperando um pouco mais. A gente queria já que o United que entrou com time reserva praticamente, só o Bruno Fernandes e o Maguire de titular e o Luke Shaw, né? Mas no restante era todo jogador que estava vindo da reserva, né? Eu esperava um pouco mais do desempenho no primeiro tempo. No segundo tempo a gente conseguiu marcar o gol, mas acabamos relaxando, né? E foi aí que o Norwich acha um gol e a gente tem que estender um pouco o nosso dia, né? Exatamente. Bom, só para falar, o Anderson falou que foi um treino de finalizações. O United chutou 36 vezes, 8 foram no gol, sendo que o Team Crew salvou 6, 13 finalizações para fora e 15 chutes travados. Então o United martelou, não conseguia furar essa barreira, conseguiu 2 vezes. A primeira vez com o John Igalo aos 51, depois levou o gol de empate aos 75, o gol do Todd Cantwell, que já foi citado aí. Depois entrou Pogba para tentar mudar alguma coisa. No finalzinho do jogo, assim, no tempo regulamentar, o Team Close deu um golpe de judô no John Igalo, tentou segurar, sei lá, o que foi aquilo, acabou sendo expulso. Acabou o jogo e foi para a prorrogação. E na prorrogação só deu o United. O Norwich nem tentou fazer nada na prorrogação. Buscando aqui, o Norwich não finalizou nenhuma das vezes. E o United teve 81% de posse de bola no segundo tempo da prorrogação e 72% no primeiro. Foram mais de 19 finalizações só na prorrogação pro lado do United. Bom, e veio o gol salvador do Harry Maguire
aos 118, quando tudo parecia ir para os pênaltis, contra um goleiro experiente demais em pênaltis. Todo mundo lembra o que aconteceu na Copa de 2014. Mas qual foi o destaque de vocês individualmente falando do United? Foi mais uma vez a boa atuação do Bruno Fernandes? Foi o gol salvador do Harry Maguire? Qual que foi aí o destaque individual do United? Para mim, assim, tem um destaque bom e o ruim, né? Na verdade, são dois ruins, mas um ainda tem explicação. O Fred começou a partida e aí, como o Bruno falou, o United na primeira etapa foi muito abaixo do que poderia jogar, né? O Fred não foi tão bem assim, mas a gente pode usar como uma justificativa que ele tinha como jogador da frente dele, o Lingard. E o Lingard foi um verdadeiro torcedor dentro de campo, né? Ele estava ali como espectador, não fez nada, não criou muita coisa. Pouco foi falado o nome dele durante a transmissão. E aí tinha o Mata pelo lado direito, né? Como ponta. O Lingard estava como ponta esquerda. O Mata é lento para essa posição, né? Já o Lingard não dá para esperar muita coisa dele, que ele é muito limitado. Então acabou dificultando o jogo do Fred, que estava buscando mais o Bruno Fernandes. E aí o Fred tinha que fazer a posição dele e tentar cobrir o Lingard. E isso acabou dificultando muito o jogo do brasileiro, né? Quando o Pogba entrou no lugar dele, o jogo ganhou outro aspecto, né? Eu acho que o Fred foi mal por isso. Claro que desde a volta ele não foi tão bem assim, então não é só culpa do Lingard, né? Porque o Lingard só jogou ontem. Mas ontem isso do camisa 14 do United acabou atrapalhando, né? Pelo lado positivo, o Ighalo. Ele que, como foi citado pelo Bruno lá na live, o pessoal dizendo que ele poderia ser um cara que no momento ali poderia ajudar muito o United. E ele é um jogador que a gente pode esperar tudo dele, né? Sem raça e tal, então é um cara que veste bem a camisa do United e está sempre disposto. E aí ele pegou um vacilo ali da zaga do Norwich, que tentou cortar, e com um toquezinho tirou o Tim Krul, e aí o United ficou em vantagem. O lado ruim foi o Fred e o Lingard, principalmente o Lingard, mas isso já era esperado. E o lado positivo, com certeza, o Ighalo. Para mim foi muito bem a participação dele. Eu não sei se é porque ele é torcedor, então a gente sempre fica com aquela esperança de que ele entre e faça um gol, que se destaque. E ainda bem que ele conseguiu fazer isso ontem, né? Foi importante para o time. Sem dúvidas, eu acho que a participação do Lingard praticamente não existiu, né? Ele só apareceu para atrapalhar as jogadas. Esse seria o jogo que ele deveria encarar como uma final, que ele deveria encarar como a última chance dele. Mas até um ponto que a gente comentou no pós-jogo, né? No final da partida a gente iniciou uma outra live para falar sobre o que aconteceu no jogo. A gente falou também que o Lingard praticamente anunciou que ia sair do United quando ele fecha a parceria com o Mino Raiola, né? Então talvez ele tenha jogado isso daí para provar que ele consegue tentar alguma coisa na cabeça dele, mas eu acho que ele não tem mais como ser jogador do United. A não ser que agora em Wembley ele volte a jogar como o Lingardinho gaúcho, né? Mas no United eu acho que ele não vai ter mais chances, a não ser que ele esteja arrebentando nos treinos e Solskjaer acredite que ele pode render mais no jogo, né? Positivo, eu vejo o Harry Maguire, né? Porque o Harry Maguire é um dos jogadores que poderiam ter tentado evitar o gol do Norwich, né? Ele recua um pouco para trás, a defesa estava muito bagunçada na hora da jogada pelo nosso lado direito, que já não era o Dalot, era o Williams que tinha entrado no segundo tempo, estava jogando como lateral direito, o Williams que joga como lateral esquerdo, mas é destro, então vem jogando ali alguns jogos já na temporada como lateral direito, principalmente entrando no segundo tempo. Então Harry Maguire, se ele não faz o gol, provavelmente ele seria encarado como um dos piores da partida. Mas ele, por ser capitão e até como torcedor mesmo do United, né, ele mostrou ali que ele já tem um espírito United. Ele fazendo o gol no final do jogo, né, ele colocou ali o espírito do Fergie Time indo para a área e no apagar das luzes, né,
marcando o gol com os pés. A gente fala o gol do Harry Maguire, a gente já imagina um gol de cabeça, né? Mas ele jogou ali como um camisa 9 e empurrou a bola pro gol. Então eu considero o Harry Maguire aí como um destaque positivo. Teve uma cabeçada do Maguire também antes do gol, que o Tim Krul fez uma grande defesa. Então, o que você falou, ele estava o tempo todo subindo para o ataque, tentando ajudar, né, no jogo aéreo, que ele é muito forte. E ele quase que marcou, ele só não marcou porque o goleiro holandês foi muito bem no lance. E ainda bem que o Tim Krul foi o destaque durante o segundo tempo, né, e a prorrogação. Porque se vai para os pênaltis, provavelmente ele seria o maior destaque da partida, apesar que o Romero é um bom goleiro também, mas igual vocês já falaram, ele teve um destaque enorme na Copa de 2014, quando ele pegou alguns pênaltis e fez a Holanda avançar. Ainda bem que Harry Maguire apareceu, colocou sua capa ali de super-herói e salvou a gente sofrer, né, com os pênaltis e ainda mais com o Norwich, né? É muito ruim fisicamente a gente levar para uma prorrogação, ainda mais num terceiro jogo praticamente da temporada. Foi muito bom aí o Harry Maguire estar com esse espírito. Bom, acho que cada dia que passa, cada vez mais o Jesse Lingard vai ficando fora aí dos planos do United, que a gente não acompanha os treinos, mas pelo jeito não tem mais condição não. O cara que não tem interesse nenhum, parece, em estar em campo vestindo a camisa do United, ele não dá motivos para merecer continuar na equipe, ele não tem vontade, parece, de jogar. Já falamos do Maguire positivamente, acho que o Bruno Fernandes também foi um grande jogador, mais uma grande atuação dele, quase 135 toques na bola, ele acertou 73% dos passes, ele deu quase 100 passes, ele deu 98, então ele foi muito bem, mais uma vez, dominante aí no meio campo, foi acho que uma das melhores contratações do United. Cara, acho que até um pouco, se você levar em consideração um pouco antes da saída do Ferguson, acho que só o Robin Van Persie, ele mudou a equipe tão rápido, acho que o Ibra teve seus grandes momentos, claro, mas acho que o Bruno Fernandes é o primeiro, desde o Robin Van Persie, que está fazendo uma diferença muito grande na equipe, logo depois que chegou, assim, ele mudou a cara da equipe desde que chegou. O United tocou quase 800 passes e isso está muito também pela dominância dele no meio campo. Um destaque do Bruno Fernandes é que ele foi bom tanto no ataque quanto na defesa. Pegando uns dados aqui, ele deu uma finalização em gol, 3 para fora. Essa no gol, Tim Krul fez uma grande defesa. Ele teve 3 finalizações bloqueadas. E aí na parte defensiva ele também foi muito bem, porque ele é um jogador de criação, mas ele conseguiu fazer 4 desarmes. Na partida ele foi o segundo jogador que fez mais desarme. Ele só perdeu para o Buendia do Norwich. E aí ficou empatado com... Na verdade ele foi o terceiro, né? O Brandon Williams fez 5. Mas você vê, um jogador que é de criação, fazendo 4 desarmes e tendo destaque tanto ofensivamente quanto defensivamente. Então, como você falou, ele chegou e conseguiu mudar muita equipe, assim, num espaço de tempo muito pequeno, né? Bom, Anderson, antes da gente mudar de assunto para o próximo jogo da FA Cup, você não quer explicar essa nossa relação aí com o pessoal da DAZN, que está transmitindo a FA Cup com exclusividade aqui no Brasil? Sim, cara. Inclusive, eu quero aproveitar que o Bruno está aqui presente e agradecer muito a ele, porque a ideia da live de pré-jogo e pós-jogo foi dele. Foi muito bom porque assim a gente conseguiu reunir muitas pessoas, mas cada um em sua casa. Esse é o intuito da Red Devils Brasil, ele com certeza sabe explicar isso melhor do que eu. E a parceria com o DAZN foi o seguinte, eles entraram em contato pelo Instagram, foi uma responsável, né? A gente conversou com ela. A ideia a princípio era só fazer com que o pessoal assinasse pelo menos um mês grátis para conferir os jogos e depois, se possível, renovar. Mas aí eu comentei isso no nosso grupo. E também tenho que agradecer muito ao Eduardo, que deu a ideia de fazer uma sala VIP no Discord. E aí a gente conseguiu ter 80%, mais de 80%, um pouco mais de 80% de participação de todo mundo que fez o cadastro com a gente nessa sala VIP. Então deu ali para ter um pouco de encontro, cada um em sua casa. É claro que não dava para estar todo mundo pessoalmente, mas assim, foi uma coisa muito prazerosa. Eu, logo depois que terminou o pós-jogo, eu agradeci ao Bruno, porque um tempo tão complicado assim, a gente se preocupando com os familiares, os próximos, para que não pegassem esse vírus, né, do Covid. E aí a gente conseguiu fazer um evento que
reuniu a galera, houve troca de conhecimento, até de achismo, né? Então foi muito legal. Contra o Chelsea, que vai ser o próximo jogo que a gente vai falar daqui a pouco, a gente vai repetir agora pelo nosso Facebook e mais uma vez eu quero agradecer ao Bruno pela ideia, ao Eduardo também por ter tido essa ideia brilhante de fazer um encontro lá no Discord. E é basicamente isso, agradecer também ao pessoal que estava lá acompanhando, participando, mandando perguntas, interagindo, compartilhando. As duas ideias foram muito boas, mas a gente também tem que agradecer ao pessoal que participou e que fez tudo isso acontecer, né? Bom, Anderson, obrigado, viu, cara? Foi um prazer encarar esse desafio. É uma ideia que a gente já vinha falando há bastante tempo, né? Tava engavetado de melhorar esse conteúdo via live, de fazer algo mais próximo dos jogos, né? Se é que a gente pode colocar alguma coisa positiva durante essa pandemia, pelo menos nos deu essa possibilidade de criar novas ideias e poder trabalhar um pouco mais à distância, né? E mesmo assim junto com as pessoas. Pré-jogo foi sensacional, tivemos até a participação do Lucas, da Norwich City FCBR, Brazilian Canaries, falando sobre o Norwich. O Lucas fez parte do quadro Conhecendo o Rival, né? Adiantou bastante coisa, então para você que gosta de informações, que gosta de assistir o jogo sabendo o que esperar ou pensando de forma tática, né? Então o Lucas participou desse quadro. E agradecer também, né, o Davi e o Caio, que são os líderes de BH e de Rio de Janeiro, né? A Stephanie e a Isa, que são duas meninas que mandaram ver na live, fizeram a participação feminina aí no programa. E no pós-jogo também o Renan, direto da Irlanda, trazendo um pouco da visão de estar aí distante da torcida, de estando lá um pouco isolado, não pôde caçar um pub irlandês para assistir o jogo. O Marcos, que é da equipe MUFCBR e que também organiza os encontros em Goiás, e é o Rodrigo Pedrosa, né, que é o líder da Red Devils, faz os encontros da torcida no Recife. Então, muito obrigado a todo mundo que acompanhou, de verdade. Dia 18 de julho, estamos de volta. O jogo é às 11 horas, então vamos tomar um café da manhã com todos. Espero que vocês tenham gostado e que participem dessa próxima edição também. Quem não assistiu, pode entrar no canal da MUFCBR oficial no YouTube e confira lá, deixa seu comentário. É isso aí. Então, fique ligado que em breve teremos novidades aí para esse jogo contra o Chelsea, que é justamente o que vamos falar agora, né? Tivemos hoje, o dia que estamos gravando aí, domingo, 28 de junho, tivemos o sorteio da FA Cup, das semifinais. O United vai enfrentar o Chelsea. Lá no outro lado teremos Manchester City e Arsenal. Podemos ter aí uma final de Manchester. Vocês acham que a gente está no caminho certo? Dá para passar? Ou vocês estão preocupados com alguma coisa? O United precisa melhorar alguma coisa para passar? Qual a opinião de vocês? Bom, então a gente vai pegar aí na semifinal, né? Chelsea, uma partida muito interessante, que nessa temporada nós temos 3 jogos contra o Chelsea, 3 vitórias, né? 2 vitórias aí na Premier League. A primeira que iludiu bastante a gente foi um 4-0, embora foi um jogo de contra-ataque, né, do United. O United conseguiu matar o jogo. E o outro já em 2020, né, em fevereiro, foi 2-0 também para o United. Então, 2 jogos na Premier League, 2 jogos com clean sheet. Olhando esses 2 jogos aí, fala bastante sobre como o United de Solskjaer gosta de jogar, jogando contra um time forte, um time novo, né? Também é o time do Chelsea, jogando no contra-ataque, não tomando gols e marcando 6 vezes, né? O outro confronto, o terceiro confronto, foi na Copa da Liga Inglesa, nas oitavas de final. Foi 2-1 para o United. Um jogo mata-mata, né? Assim como a FA Cup. Embora de uma fase diferente, mas o United conseguiu mostrar essa temporada que sabe jogar um jogo de pontos, conseguiu marcar 6 pontos em cima do Chelsea, mas no mata-mata também consegue ser superior. Deixa a gente muito esperançoso, né? Tô ansioso já para esse jogo de Copa, a gente fica muito ansioso para jogos assim, porque a chance de levantar a taça é muito grande.
Mas eu também me preocupo quando o United tem essa superioridade histórica, né, recente, porque às vezes o time entra um pouco relaxado. Mas como a gente já passou um sufoco agora com o Norwich, eu acho que o time já vai entrar mais ligado contra o Chelsea. Pelo menos é o que eu espero. Como o Bruno falou, foram 3 jogos e 3 vitórias. E um destaque é que o United, nas 3 partidas, teve menos posse de bola, né? A equipe deixava o Chelsea com a bola, conseguia se defender bem, se fechar bem e aproveitar as oportunidades, né? Então é isso que acaba deixando com esperança e eu acho que até dando um pouco de favoritismo, né, na partida. Apesar que o Chelsea também vem muito bem, conseguiu bom resultado durante a semana contra o Manchester City e aí demonstra que também sabe jogar contra as equipes grandes, né? Espero que continue com isso. Foram 3 jogos, 3 vitórias, poderia completar ali o quarteto e se classificar, né? Eu espero muito que o United passe e seja uma final contra o Manchester City. O Arsenal é uma grande equipe, maior campeão da FA Cup, é uma equipe que sabe jogar muita competição, mas eu queria enfrentar o Manchester City para até poder dar um pouco de moral para o Solskjaer. Manchester City também, que o United foi bem durante essa temporada, conseguiu vencer os jogos, foi desclassificado na Copa da Liga, mas depois foram 2 jogos e 2 vitórias. Uma dessas vitórias foi inclusive a da eliminação, mas a equipe jogou muito bem e sabe jogar muito bem contra as equipes grandes, né? E um possível título aí contra o Manchester City seria muito bom para o Solskjaer para dar continuidade ao trabalho dele. Eu acho que foi bom o confronto, vai ser bom, interessante. São 4 equipes que estão na semifinal e 4 equipes fortes. O Arsenal, por mais que não esteja tão bem em campo, mas é uma equipe que sabe jogar a Copa da Inglaterra, né? Então pode acabar dificultando. Tomara que o United passe, chegue na final, seja campeão em cima do Manchester City. É isso aí, eu acho que é um jogo que, de qualquer jeito, ia ser um confronto muito difícil. O Arsenal, apesar de estar em uma fase mata-mata, é sempre muito complicado, pode ser qualquer time. A gente sofreu aí com lanterna, porque jogos de mata-mata é outra história, ainda mais sem torcida. Interessa ver como que vai ser o Wembley gelado, sem torcida nenhuma. Mas eu acho muito interessante se a gente passar a enfrentar o City, porque pode significar um recomeço realmente do clube sob o comando do Solskjaer. Vamos lá, eu vou torcer para que a gente passe, ganhe pelo Solskjaer, pelo trabalho que ele vem fazendo, pela identidade que ele tem com o clube. Eu acho que ele merece uma vitória sobre um grande rival. Eu acho que a gente tem potencial, claro, de passar e ser campeão, porque o time está começando a crescer de rendimento na hora certa, então a gente tem bastante potencial. Dá para passar do Chelsea, mas também não dá para achar que vai ser fácil, também não dá para achar que vai ser impossível. Tem que entrar para jogar o jogo do United, não pode ficar nervoso e vai para cima. Na final também, se for City ou se for Arsenal, se a gente conseguir passar, tem que entrar no mesmo estilo, porque um deslize assim já pode se ferrar. Tem que entrar concentrado, não pode entrar achando que já ganhou, não pode entrar com o clima de que já ganhou, nem que já perdeu também, porque tem que mostrar. O United já surpreendeu o City 2 vezes essa temporada, já venceu o Chelsea também. Dá para fazer o trabalho tranquilamente, dá para ir rumo ao título tranquilamente. É só entrar com foco e determinação, bem no estilo United mesmo, e que dá para ser campeão. Arthur, uma coisa que você falou sobre o United não entrar com essa coisa de, por ter tido 3 resultados positivos contra o Chelsea, entrar achando que dá para se classificar, né? Porque aí vai um destaque do Bruno, que ele falou que ontem o United enfrentou o Norwich, e aí era a equipe que é a última colocada na Premier League e quase que poderia ter eliminado o United. É uma competição que tem que entrar muito atento para que não aconteça esses vacilos, né? E acaba perdendo a disputa de um título por entrar com um salto alto. E vale lembrar, na final de 2018, foi final de FA Cup também, Chelsea e United. O Chelsea ganhou de 1-0 com o gol do Hazard. Tem aquele gostinho de jogar em Wembley, de jogar contra o Chelsea, e aquela rivalidade que já tinha no atual elenco. Pogba e Matic e Rashford foram os titulares daquele time, né, além do De Gea. Mas o De Gea não joga a FA Cup.
Então, eu acredito que esses 3 jogadores devem jogar a próxima partida contra o Chelsea e vão querer a revanche, né? Claro que não é uma final, mas é Wembley. Para os times ingleses jogarem Wembley tem um significado diferente. Vai ser a primeira semifinal da FA Cup sem torcida em Wembley. Então, vai ser com a energia bem à flor da pele, né? Tem tudo para ser um grande jogo e eu tô positivo, apesar de ter comentado aí que eu fico preocupado com esse destaque, mas pensando nessa possível revanche, eu fico um pouco mais positivo que o United vai entrar com aquele sangue no olho que eu comentei que falta. Acho que outra coisa que vale destacar aí da FA Cup é que o Odion Igalo, nosso atacante, está muito próximo aí de assumir a artilharia das equipes que ainda estão na competição. Ele é o que tem mais gol. Atualmente o artilheiro é o Harry McCurdy, com 5 gols do Carlisle United. O Odion Igalo tem 3 gols contra 5 aí do artilheiro. Então, se ele marcar mais 2 gols, empata, e se marcar 3 gols, ele vira o artilheiro. Acho que dá para tentar, dá para correr atrás, não é nada impossível. Dos jogadores que ainda estão na competição, ele está empatado com Ross Barkley. Então, acho que dá, sim, pro Odion Igalo assumir a liderança. Vale lembrar também que o Romero está com 4 clean sheets na FA Cup. Acho que dá para o United conseguir alguns recordes individuais, né? Tanto com mais gols marcados com o Igalo, tanto quanto menos gols sofridos com o Romero, ele que só sofreu 1 gol nessa competição, justamente contra o Norwich City. Bom, alguma coisa a destacar mais de tudo que a gente falou, para a gente dar início ao final do episódio, ou já podemos terminar, Anderson e Bruno? Isso do Igalo seria muito legal se ele conseguisse terminar como artilheiro da FA Cup. Ele que chegou com muita desconfiança, o pessoal criticando muito a contratação dele, então seria muito bacana, né? Tanto para o United ter um jogador como artilheiro, mas principalmente pela representação que ele tem dentro desse elenco, né? O cara que realizou o sonho de jogar no clube que é torcedor aos 30 anos, tinha a irmã dele que sempre falava que ele ia jogar pelo United, e aí ela acabou falecendo. E ver que ele superou todas as expectativas, né? Acho que nem o mais confiante assim achava que ele ia ter um desempenho tão bom, tão importante, né? Ele fez gols importantes. Seria muito bacana se ele conseguisse marcar esses 2 gols aí. Eu acho que se ele marcar 2 gols, ele termina como artilheiro, né? Porque ele tem menos partidas. Seria bacana. Mas por garantia, eu marcar 3. 1 contra o Chelsea, 2 contra o Manchester City, e aí conquista o título e ainda ele termina como artilheiro. Eu acho que seria incrível, né? A gente tem falado tanto de Martial e Rashford, né? Que são os jogadores que marcam gols. Tem um jogador como o Igalo no banco de reserva, que entra e marca quando o time mais precisa. Ser artilheiro, né? De uma competição como a FA Cup, que é uma das competições mais importantes da Europa, teria um significado muito, muito positivo, principalmente como o Anderson comentou de ele ser torcedor, né? Eu acho que ele vai ser titular nos próximos jogos, né, na FA Cup. Merece ser o titular, merece ter esse presente, merece pelo desempenho dele. Tomara que o United consiga vencer o Chelsea e vencer a final com gols do Igalo, para que ele possa encerrar, né, esse campeonato com esses 2 prêmios, e a gente comemorar com um golzinho dele seria sensacional. Exatamente, vamos torcer, porque é bom ter jogadores que realmente têm um apreço, têm um amor pelo clube sempre em campo, e principalmente quando eles têm destaque. Confesso que quando anunciou a contratação do Igalo, eu fiquei meio, o que está acontecendo? Por que esse cara, o United não poderia contratar alguém melhor? Mas ele está realmente se mostrando, justificando realmente porque que ele foi um achado, né? Ele tá fazendo gols. Então, parabéns realmente ao departamento aí que trouxe o Igalo. Não tá nenhum absurdo assim, mas tá justificando que não foi uma má escolha. Isso que é importante, só de ter vontade de jogar, acho que é o principal, né? Bom, acho que por hoje é isso. Teremos aí mais alguns jogos do United nos próximos dias. O United já tá voltando nesse calendário maluco. Próximo jogo, dia 30, daqui 2 dias, depende de quando você está escutando, né? Vai ser contra o Brighton and Hove Albion. O United vai até o litoral jogar pela Premier League. Depois, dia 4 de julho, tem o jogo contra o Bournemouth em Old Trafford. Depois ainda vai ter muito jogo de Premier League, de FA Cup para a gente acompanhar. Inclusive tem 2 jogos marcados no mesmo dia. Não sei como vai ficar
o jogo contra o West Ham, vocês têm noção do que vai fazer pela Premier League? Provavelmente o jogo da Premier League vai ser disputado após o dia 18 e antes do dia 26, ou vai acontecer antes. Mas é bem provável que aconteça depois, né? Porque tem jogo dia 4, 9, 13, 15 e 18. E aí depois só teria um jogo no dia 26. Então provavelmente vai ficar após o dia 19 e antes do dia 26. Eu acho que vai ser ali pelo dia 21, 22 de julho, mas não é nada oficial, vamos ver, né? Queria pedir para você seguir nossas redes sociais, @MUFCBR, no Twitter, Instagram, Facebook, você vai encontrar a gente, MUFCBR. Queria agradecer a presença aí do nosso querido amigo Bruno, do Anderson, que tá sempre aí comigo. Valeu, galera. Não se esqueçam também de seguir nosso canal no YouTube, né? Como o Bruno falou, tem lá as duas lives, tanto do pré-jogo quanto do pós-jogo. É só seguir youtube.com/MUFCBR oficial. E eu quero agradecer ao Arthur por mais uma vez estar aqui com a gente, ao Bruno pelo dia de ontem, né? Pelas duas lives, e participar também agora do podcast. E é isso. Um abraço a todos. Glória, Man United, e que venha o título da FA Cup. Valeu, Arthur. Valeu, Anderson. Obrigado mais uma vez pelo convite. É sempre um prazer estar com vocês, independente aí da plataforma. É sempre bom a gente falar do United, falar após uma vitória sofrida, melhor ainda. O United agora quase em uma final, né, para levantar a taça, deixa a gente muito mais animado. Enfim, muito obrigado. Logo mais a gente está de volta aí fazendo mais lives, né? Dia 18 de julho, 3 semanas até a semifinal. Vamos preparar um conteúdo bem legal para apresentar para vocês. Fiquem ligados aí nas plataformas e nas redes sociais da MUFCBR. É isso aí. Até o próximo episódio e até lá. Glory, Man United, como o Anderson disse. Que tenhamos muitas glórias até o fim dessa temporada. Valeu. Tchau, tchau. Glory, Man United!